Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço na terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Lúcia. Que Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa noite abençoada. Vou falar aqui para ficar melhor, tá? Porque sabe como é que é, né? Uma hora eu acerto, peraí. Agora sim. Estão me ouvindo melhor? Isso. Assim que eu gosto. Hoje eu trouxe uma parábola não, é uma passagem de Jesus, né? Falada por Mateus, o paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, uma região que Jesus gostava muito, porque foi lá que ele conseguiu arrebanhar a maioria dos apóstolos dele, né? Ficava perto do mar e ele estava sempre por lá. E essa parábola, é porque eu falo tanto em parábola, essa passagem de Jesus nos conta a história do paralítico de Cafarnaum, a cura dele, né? Então vamos falar sobre a cura, explicar a cura desse paralítico à luz da doutrina espírita. Nós sabemos que enquanto Jesus estava aqui no meio de nós na Terra, ele realizou várias curas. E essa foi uma delas. Mas é bem interessante. Vamos ver esse daqui. Fala assim: um espírito em expiação, num corpo entrevado, resgatando erros do passado. Quando fala em resgatar erros do passado, pode ser de um passado de outras vidas, mas também pode ser um passado desta própria vida, né? Às vezes a pessoa tem uma vida desregrada, toda descontrolada, e aí nesta vida mesmo começa a sua peregrinação do corpo, né? Então, dívidas do passado. Outra coisa, ele estava na casa de Simão Pedro. Não era uma casa, era uma choupana. Era uma casa bem humilde, né? Feita de tábuas de madeira, não tinha aquele telhado, não era alvenaria, tá? Era toda feita de madeira e coberta por folhas, uma coisa bem simples, uma choupana bem simples. E o quintal, sim, que era bem amplo, ficava perto do mar Egeu, o lugar era bom. Então, vamos ver
esse aqui. Esse paralítico, ele se chamava Natanael ben Elias. Diz aqui a história, narrada por Mateus, né, que ele tinha um sofrimento resignado, porque quando a gente tem, nosso corpo está doente, se não houver resignação, se a gente se revoltar contra Deus, se a gente se revoltar naquela doença, aí piora tudo. Nós temos que ter resignação. Resignação não quer dizer assim, vou ficar com isso até para sempre. Não. Claro que todos nós temos que tentar nos curar, tá? Mas sem a revolta, com amor a Deus, com fé na cura. Até Jesus dizer para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. E indica então o término daquela expiação. Mas vamos ver isso. O texto evangélico é um pouquinho longo, então eu não vou ler todo o texto evangélico, só uma partezinha, e essa parte, esse começo aqui, já nos dá um senhor ensinamento. Tá? Diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, Jesus, né? Fizeram um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Fizeram um buraco no telhado para baixar, não era um buraco qualquer não, porque se o paralítico estava deitado numa cama, teve que ser um buraco bem grande, né? Para descer o paralítico aos pés de Jesus para ele poder curar. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Até pelo esforço, pela fé, por tudo. Essa parábola nos traz importantes ensinamentos. O primeiro é a fé daquele paralítico pela cura, porque sem fé nós não conseguimos nada. Então, é o desejo de ser curado. Segundo, o apoio de 4 amigos. A importância do amigo, daquele amigo. A importância dos amigos. 3, as dificuldades que aquele paralítico e os seus amigos enfrentaram. Porque eles chegaram lá e tinham um monte de gente, uma multidão. Então, eles tiveram que superar essa dificuldade para poder chegar até Jesus. E a cura propriamente dita. Sem contar que nessa casa de Simão Pedro estava cheio de gente, né? Coxos, paralíticos, pessoas precisando de ajuda. Não era só esse paralítico, era muita gente precisando de ajuda, precisando de cura, cada um com o seu problema. Cada um com um problema maior do que o outro. Mas no meio dessa multidão, que não parava de chegar, que queria ser atendida, também tinha ali escribas, doutores da lei, pessoas infiltradas ali, para sentir, para ver se eles pegavam Jesus em alguma falha. Tinha sempre aquelas pessoas que estavam ali para ver se conseguia pegar Jesus em alguma falha para prender Jesus. E eles não conseguiram. Tem essa. Qual é a base das curas de Jesus, né? Por que Jesus conseguia curar quando ele estava aqui na Terra? Primeiro, a poderosa vontade que ele tinha de ajudar as pessoas. A sua elevadíssima energia magnética. Ele tinha uma energia magnética. Eu digo eu tinha, porque quando ele estava aqui encarnado, claro que ele continua tendo, né? Mas assim, encarnado aqui, ele tinha elevadíssimas energias magnéticas. E o grande amor que ele sentia pela humanidade
em geral, pelas pessoas. O amor, que é uma coisa importante. Mas vamos à interpretação do texto, de novo. Vamos relembrar aqui o texto, tá? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Isso aconteceu naquele tempo. E hoje em dia, tanto no passado como no presente, como tem pessoas que são trazidas por mãos amigas, necessitadas de todo tipo, de um apoio, de uma palavra, de alguém, e são trazidos por mãos amigas. Naquele tempo, eram trazidos esse paralítico foi trazido por 4 amigos. E hoje em dia, quantos de nós também não fomos trazidos para uma casa espírita, para um centro, para uma igreja, para uma casa de Deus? Não é só o centro espírita, uma casa de Deus. Quando a gente vê alguém necessitado e nós podemos ajudar, nós podemos encaminhar. Quantas pessoas? Às vezes, não só para a cura, às vezes, para suportar melhor a sua provação. E às vezes, a cura. Nem sempre a cura. Nem sempre a cura é possível. Nós temos que ter isso em mente. Às vezes, nós temos que passar por aquelas provações. Claro que nós vamos tentar. Mas, às vezes, nós temos que suportar, saber ter amor às pessoas, amor a Deus, e saber suportar com resignação as coisas que nos são dadas a passar. E, às vezes, solucionar, se for do merecimento, né? Então, o paralítico era um espírito em expiação, resignado com o sofrimento, cheio de amor, desejava viver nobremente, desenvolveu a fé, e com esta fé, ele conseguiu a cura. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 amigos, né? Então, ali se destaca a ação caridosa desses 4 amigos, que, superando todos os obstáculos, chegaram até Jesus, até fazer um buraco no teto para esse paralítico chegar até Jesus. E até hoje nós temos benfeitores e nós temos os sofredores. Quantos de nós já não foi o sofredor, trazidos por mãos amigas, por um benfeitor? Nessa história, já ia dizer parábola de novo, nessa história, esses benfeitores são representados por esses 4 amigos. Porque nem todas as pessoas não conseguem chegar a uma casa espírita, a uma igreja, a um lugar para ter o seu consolo por a sua própria vontade, com as suas próprias pernas. Às vezes a pessoa precisa realmente de alguém que dê a mão para levar, né? Então temos que ter força para superar os obstáculos. Quantas vezes estamos em casa e vai chegando a hora de vir ao centro e aí chega uma visita? Poxa, hoje eu não vou poder ir ao centro porque chegou uma visita. Olha o obstáculo aí, né? Uma dor de barriga, um probleminha que nos dá e a gente não consegue sair de casa. É um obstáculo a superar. Às vezes conseguimos, às vezes não. Nesse caso dessa história, o obstáculo aqui
era a multidão, que também precisava ser atendida, que estavam ali também necessitados. Mas eles encontraram uma solução, porque elas tinham choupana e do lado tinha feito um morro, assim, um lugarzinho, e eles puderam subir por ali com um paralítico e dali passar para o telhado e abrir esse buraco lá no teto para descer o paralítico. Encontraram uma solução. Né? Então, no caso do paralítico, a subida foi facilitada pelo auxílio dos seus 4 amigos. É preciso o Espírito oferecer condições, vontade, para conseguir superar esses obstáculos. Aí a outra parte da parábola diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Quando Jesus diz que perdoados estão os seus pecados, acabou ali o motivo da paralisia. Então, por isso que aí o paralítico, a partir daí, ele conseguiu se levantar, pegar a sua cama, ele estava deitado, e sair, e ir embora. Pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis eliminou a causa da tua enfermidade. Por conseguinte, mereces ficar livre dela. Mas vamos lembrar uma coisa, gente. Para esse, ele não disse assim: vá e não peques mais. Lembra que Jesus sempre dizia isso? Quando curava, né? Ele dizia assim para a pessoa: vá e não peques mais. Por que ele dizia isso? Porque se a pessoa continua a fazer a mesma coisa de antes, continua com a mesma vidinha de antes, aquela doença vai voltar. Ou vai voltar de outra forma, em outro lugar do corpo. Por isso que ele dizia isso. Para o paralítico, ele não disse. Ele só disse que os pecados estavam perdoados. Por quê? Porque no íntimo, Jesus conhece todos nós. No íntimo, ele sabia que ele ia sair dali, paralítico, no caso ex-paralítico, iria fazer as mesmas coisas de antes que o levaram à paralisia. Então, ele não falou: vá e não peques mais. Aqueles 4 amigos que levaram ele também faziam parte da turminha dele. Então, ele não falou. Curou, mas não falou. Sabe como é que eu vi isso? Num livro muito interessante, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. Esse livro, você sabe que toda história tem 2 lados. Tem 2 lados. Um lado é esse que o paralítico chega com muita dificuldade, Jesus vê a dificuldade que ele chegou ali, a fé, e curou. Esse livro aqui nos dá uma outra ótica dessa história. Né? Você vê, ele chegou ali, o paralítico, vendo aquela multidão de pessoas na frente dele, também querendo ser atendida, também com os seus problemas, mas muitas das vezes nós pensamos que os nossos problemas não são maiores do que qualquer um outro. Não, o meu problema é maior. Fulano tem um problema, mas o meu é maior. O meu problema é maior. A minha dor é maior. E nem sempre é assim. Às vezes a nossa dor é grande, sim. Mas se a gente reparar bem, tem pessoas com dor ainda pior do que a nossa.
Daí ele chegou ali, falou, não, eu tenho que ser atendido logo, porque o meu problema é pior do que de todo mundo. Eu quero ser atendido, eu tenho que ser atendido logo. E aí esses amigos fizeram este buraco no telhado. Agora você vê, uma choupana. Destruíram o telhado da choupana. E não foi qualquer buraco, não. Foi um buraco grande para poder passar uma maca, uma cama. E aí, quando eles conseguiram descer aquele paralítico com Jesus ali, né, teve gente que ficou revoltada. Pensou, puxa, mas eu estou aqui há muito tempo. Eu já estou aqui há horas. E ele chegou agora e já vai ser atendido. Então, a gente tem que pensar nisso também. Será que a nossa dor é tão grande que nós temos esse direito de passar na frente de todo mundo? Será que a nossa dor é maior? Quem puder ler esse livro, Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Eu acho, se não me engano, é mais de um volume, tá? Que fala sobre essas nuances dessas histórias de Jesus, visto sobre um outro lado. Tá? Bom, a nossa dor nem sempre é a maior. A dor do outro pode ser a nossa consolação. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou sofrendo muito. Mas olha só, aquela dor ali é pior do que a minha. E aí a gente acaba se consolando com a dor do outro. Quantas pessoas chegam aqui precisando de uma palavra, de um consolo? Quem às vezes chega a primeira vez aqui na Casa Espírita, eu. Cheguei aqui, passei uns meses sem frequentar nada, porque eu vim lá do Rio de Janeiro, né? Cheguei aqui, falei, agora eu vou dar um tempo, não vou frequentar nada. Não vou frequentar nada. O quê? Cheguei aqui, não estava aguentando mais. Por quê? Porque não dá para ficar sem frequentar nada. Não dá. Eu cheguei aqui doente da alma. Quando eu passei por aquela porta ali, tinha alguém ali na porta, não está mais frequentando aqui, que ela chegou para mim e falou, tem alguém ali, ó. Tem alguém ali. Foi para lá. Acho que está pensando que não tem ninguém na casa. Pô, esqueci até que eu ia falar. Sim. Aí, quando eu cheguei ali, a pessoa falou para mim assim, seja bem-vinda, minha irmã, e me deu um abraço. Aquilo ali tirou um peso de mim. Me senti bem. Sentei no cantinho ali, num cantinho aqui, tinha pouquíssimas pessoas na casa, pouquíssimas mesmo, literalmente meia dúzia. Sentei ali, escutei a palestra. Acabou a palestra, fui tomar o passe e já perguntei se tinha grupo de estudo. Porque nós temos que fazer isso. Primeiro, vir à Casa Espírita, assistir a palestra, tomar um passe. E aí, depois disso, a gente vê as nossas necessidades. Eu estou precisando de falar com alguém, de um atendimento fraterno. Eu estou precisando de uma cirurgia espiritual. Mas primeiro, vir na casa. Tomar um passe. Porque tem pessoas que chegam aqui e já vão para o imediato. Não, eu estou precisando de uma cirurgia espiritual. Ótimo, está precisando de uma cirurgia espiritual. Mas vem ouvir uma palestra, vem tomar um passe primeiro. É importante. Tá?
é a ordem da coisa. Porque a sua dor não é a maior do mundo. Tem coisa pior. O próprio passe é um encontro com Jesus. Quando nós vamos tomar um passe, nós vamos ter um encontro com Jesus. Nós vamos nos harmonizar. É importante. Tá? Os trabalhadores da casa espírita, nós chegamos aqui, nós não chegamos aqui de jaleco, né, com jaleco, nós não chegamos aqui assim. Nós chegamos aqui desse jeito, assistindo uma palestra, tomando um passe, perguntando sobre o trabalho da casa, perguntando se tem grupo de estudo, né? E aí a gente vai se inteirando e vai chegando. Quem sabe um dia, né, também alguém pode chegar aqui e começar a fazer parte da nossa casa. Estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para um apoio espiritual, que nós já recebemos e agora nós podemos dar. E às vezes nós precisamos também. Quantas vezes a gente está aqui, a gente não, eu preciso de um atendimento, né? Poxa, eu estou aqui, mas hoje eu não vou dar passe, não. Hoje eu preciso de um passe. Olha, gente, eu preciso de um atendimento ali. Nós sempre precisamos disso. E a pergunta, quando o nosso corpo adoece, por que adoecemos? Por que o nosso corpo está doente? Por quê? Por quê? Essa doença não vem à toa. Essa doença vem, pega o nosso perispírito e chega até nós. Então, muitas das vezes nós temos que curar a nossa alma. É a cura da alma. Para depois chegar ao corpo. E não o contrário. Porque quando nós conseguimos aquela cura do corpo, mas não fazemos a nossa reforma íntima, né? A nossa reforma íntima, o que acontece? A doença volta. Pode não ser aquela, pode ser outra. E aí a gente tem que se perguntar, por que eu estou doente? Por que o meu corpo está assim? O que eu ando fazendo que eu poderia melhorar? São perguntas. Tá? Então, a nossa cura tem que ser, primeiro, uma cura moral para uma cura física. Eu trouxe aqui um pensamento aqui do livro Maktub, para encerrar, tá? Que diz assim: às vezes, Deus retira uma determinada bênção para que a pessoa possa compreendê-lo, além dos favores e dos pedidos. Ele sabe até que ponto pode provar uma alma e nunca vai além disso. Ele sabe, Deus sabe até que ponto nós podemos suportar. Nesses momentos, jamais digamos, Deus me abandonou. Ele jamais faz isso. Nós é que podemos, às vezes, abandoná-lo. Se o Senhor nos coloca uma grande prova, também sempre nos dá as graças suficientes, eu diria, mais que suficientes para ultrapassá-la. Quando nos sentirmos longe do rosto, do seu rosto, do rosto de Deus, de Jesus, devemos nos perguntar: estamos sabendo aproveitar o que Ele colocou no nosso caminho para nos ajudar, né? Então, deveríamos sempre perguntar o que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar.
Será que é uma pessoa que está precisando mais de ajuda do que nós? E nós podemos ajudar essa pessoa e esquecer um pouco a nossa dor e ajudar o outro? Uma boa noite a todos. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Lúcia, que possamos meditar sobre o tema e seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos, e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Seja forte. É verdade que às vezes tudo parece cair sobre você, que as soluções dos problemas se escondem, que as forças para vencer os obstáculos parecem faltar, que não há com o que se alegrar. Mas calma. Antes de se dizer sem forças, sem condições, aprume o pensamento, olhe o tanto que pode resistir, realizar e mãos a obras. Vá em frente, confiante de que tudo pode resolver e de que nada impedirá o seu progresso. Quem não se deixa dominar pelo desânimo, experimenta o prazer da vitória. Que assim seja. Que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.